vai começar a enxergar. Felicidade não é dinheiro, não é poder, não é glória, não é nada disso. Felicidade é consciência. Oi! Estamos vivendo um momento curioso no Brasil. São muitas mudanças, com o país virando o centro da atenção mundial, influenciando fortemente a economia e servindo de exemplo para países emergentes. E no que isso afeta o nosso cinema? Nós terminamos filmando esse roteiro com, eu te diria que 1/3 ou menos do nosso orçamento inicial. Graças ao grande trabalho da arte, da fotografia e obviamente dos atores, ter feito um filme de época com um pouquinho mais de R$1 milhão, acho que não deixa de ser um modelo de produção para esse tipo de filme. De Porto Alegre! A falta de cor criou uma característica muito peculiar para o filme. Assim. Ele é um filme que não lida com o exótico brasileiro, é um filme que não lida com as cores brasileiras. Eu acho que ele é um filme que ele lida com a falta de cor na vida desses 3 personagens. Eu acho que é por aí. Sentar a bunda numa cadeira 8 horas por dia e trabalhar. No Tori nós queremos principalmente fazer o jogador se sentir dentro da história, sentir a evolução e os ciclos da vida presentes dentro dele. O Brasil começa também a marcar presença no meio tecnológico. Um exemplo disso são os games que estão sendo criados e desenvolvidos aqui. Ficou curioso? Hoje, na sua revista do cinema brasileiro. E se eu te dissesse que o primeiro samba brasileiro foi gravado em Porto Alegre e não no Rio de Janeiro? E que o primeiro tango a ser gravado comercialmente na América Latina também foi na capital gaúcha e não em Buenos Aires? Casa Elétrica, longa de estreia de Gustavo Fogaça, conta justamente essa história. O filme é uma coprodução Brasil-Argentina e mostra como um italiano visionário deu o pontapé na comercialização da música popular brasileira e argentina. Imagino che devam ter estranhado que neste palco não temos uma banda tocando. Aliás, quero me desculpar com todos os músicos aqui presentes, mas hoje a festa é justamente para apresentar essa linda peça de última tecnologia. Chama-se gramofone e acredito que muitos de vocês já o conhecem. Os primeiros sambas gravados na história foram gravados na Casa Elétrica. Apesar que os livros de história dizem que o primeiro samba gravado foi pelo telefone do Donga em 1917, o Geraldo Magalhães já gravava sambas na Casa Elétrica em 1913, 4 anos antes, né? E isso é uma polêmica muito grande porque historiadores do Rio e de São Paulo se negam a aceitar essa tese, que é uma tese que não é real, que foi defendida há muito tempo pelo historiador Paixão Cortes e pelo historiador Hardvedana, e pela qual eles compraram brigas homéricas durante a sua vida inteira, e até hoje os livros de histórias dizem lá que o primeiro samba gravado foi um samba carioca, quando na verdade foi um samba gaúcho, gravado aqui por um sambista gaúcho. O gramófono fabricado na Casa Elétrica de Porto Alegre! O nascimento dessa criança, que se chama A Casa Elétrica, realmente demorou muito tempo, mas eu acho que foi muito bom, porque assim eu tive a possibilidade de entrar muito dentro o Saverio Leonetti. Depois, quando o Beto me falou de fazer antes do longa o documentário, também achei ótimo, porque eu tive a possibilidade de falar com muitas pessoas que não conheceram diretamente o Saverio Leonetti, mas que conheceram muito bem a história do Saverio. Porque na internet você não consegue achar muitas coisas. Porto Alegre! O maior desafio, com certeza, foi nós não termos conseguido a captação de recursos que nós tínhamos no começo desse projeto. Esse projeto começou com um orçamento de R$4 milhões, um orçamento grande para um filme de estreia, e no primeiro ano nós não conseguimos captar esse dinheiro, fomos forçados a trabalhar no roteiro, a pedir uma nova aprovação de um orçamento reduzido. Isso significou nós termos tido diárias muito apertadas, com cronogramas apertados, redução de cenas, de personagens.
Mas, enfim, nós conseguimos, graças ao grande trabalho da arte, da fotografia e, obviamente, dos atores, ter feito um filme de época com um pouquinho mais de R$1 milhão. Acho que não deixa de ser um modelo de produção para esse tipo de filme. Mas, obviamente, que todos nós gostaríamos de ter uma folga maior para trabalhar muito mais a riqueza dessa época, a riqueza desse momento e da história do Saverio Leonetti e da Casa Elétrica. Yaya me diga, com os Geraldos, gravado para a Casa Elétrica Porto Alegre. Fecha essa mãozinha aí, vamos lá. Vai, André. Vem a janela querida, ouve o meu triste cantar, atende a voz colorida, que agora vais escutar. Do Sul veio o jogo eletrônico Thorin, que já está dando o que falar mesmo antes de ser lançado. A produção venceu o eGame 2011, festival mais importante desse gênero no Brasil. E foi o único representante brasileiro a ter destaque no IGF, o maior festival de games do mundo. Isso incentivou os diretores a seguirem com o projeto e buscar investidores para poder lançá-lo comercialmente. Esse jogo é do gênero aventura. Os jogos de aventura se destacam por colocar o jogador em uma jornada em busca de um objetivo maior. No caso de Thorin, esse objetivo tem a ver com exploração e conhecer seus personagens cativantes. Os jogos índios se caracterizam por serem obras totalmente independentes e com liberdade criativa. Os jogos índios estão crescendo cada vez mais no mercado atual, pois são inovadores e carismáticos, diferentes da maioria das produções milionárias. Nós colocamos a jogabilidade em primeiro lugar para que dessa forma o modo como contamos a história fique orgânico e o jogador se sinta dentro dela. São Paulo já foi retratada muitas vezes na tela de cinema, em ficções e documentários. Sua intensa vida urbana, suas figuras emblemáticas, sua agitação cultural e seus conflitos humanos povoam as cabeças dos cineastas brasileiros desde que cinema é cinema no Brasil. Mas foram dois húngaros, Rodolfo Lustig e Adalberto Kemeny, que fizeram o primeiro grande retrato da cidade em São Paulo, Sinfonia de uma Metrópole. Essa produção de 1929 é claramente inspirada no filme do alemão Walter Ruttmann, Berlim, Sinfonia de uma Cidade. Em São Paulo, Sinfonia de uma Metrópole, há uma ruptura com o estilo de documentário que se fazia no Brasil até então. O filme não tem o mesmo tom dos cinemas jornais, nem flerta com o cinema do exótico antropológico. Muito pelo contrário, ele faz uma abordagem poética do cotidiano da cidade, através de enquadramentos diferentes e de uma fotografia bem contrastada. A produção confere um certo grau de cosmopolismo à vida urbana de São Paulo. Muitos consideram esse documentário um dos marcos do cinema avant-garde brasileiro, ao lado de Limite, de Mário Peixoto. Três amigos, a cidade de São Paulo e um futuro sem horizontes. Esses foram os elementos que inspiraram o diretor Francisco Garcia a escrever o roteiro do seu primeiro longa-metragem, Cores. Para o diretor, apesar do Brasil viver um boom econômico, nem todos os brasileiros se reconhecem nessa euforia. Nesse sentido, Cores propõe uma reflexão sobre o nosso atual momento histórico.
Eu não tenho medo de trabalhar. Cresci ouvindo sobre a importância dessa merda. Que um homem sem trabalho não é um homem. Mentiram pra você. O roteiro do Cores, a gente está trabalhando ele há 4 anos. Foi um roteiro que a gente já teve mudanças radicais, assim, desde o primeiro tratamento. Eu acho que isso acontece no processo criativo, né, de um longa-metragem. Eu acho que essas mudanças são fundamentais até pelo processo de amadurecimento do projeto, né. Então é um roteiro que ele nasceu para ser um filme de baixo orçamento. Seriam 3 pessoas, 3 amigos, onde não tivesse triângulo amoroso, nem conflitos de ciúmes, nem de nada. Era um triângulo de amizade, essencialmente. E a partir dessa premissa a gente começou a trabalhar esses 3 personagens urbanos na cidade de São Paulo e um pouco da dificuldade da vida deles, né? É um filme que trabalha um pouco a falta de perspectiva desses 3 amigos numa grande metrópole. O interessante de trabalhar um filme de triângulo é porque você sempre tem que equalizar esses 3 personagens, né? Eu acho que os 3 personagens, num dado momento, tem que virar um personagem só. A concepção visual do filme ela foi criada muito com base numa certa dilatação do tempo na vida desses personagens, né? São personagens onde pouca coisa acontece na vida deles, são personagens que nada de extraordinário acontece no cotidiano deles. Dessa forma, eu quis ralentar o tempo da vida deles, né? E como que atingir isso visualmente? Primeiro que a gente trabalhou com planos longos, câmera fixa e com poucos cortes, né? Então isso faz com que eu tenha um tempo muito cinematográfico. Outra relação importante para o filme, uma relação plástica, estética, uma opção que nós tivemos foi a falta de cor no filme. O filme ele é preto e branco, né? Porque a vida desses personagens para mim não tem cor, né? A dificuldade da vida deles e a própria cidade que eles moram, a Selva de Pedra, que é São Paulo, para mim não tem cor. Você já viu esse filme? Se tentasse contar-lhes a minha meninice, precisava mentir. Com mais de 50 anos de carreira no teatro, cinema e televisão, sua história profissional se confunde com a própria história da arte de atuar no Brasil. Otton Bastos participou de filmes que são marcos do cinema nacional. Ele trabalhou com todos os grandes diretores brasileiros, seja de teatro, cinema ou TV, e continua na ativa com muita energia. Eu, José, com a espada de Abraão serei coberto. Eu, José, com leite da Virgem Maria serei borrifado. Eu, José, com sangue de Cristo serei batizado. Hoje, no estúdio, eu converso com o extraordinário Otton Bastos. Otton, eu fiquei pensando aqui de puxar, porque a última vez que a gente se viu foi dentro de um teatro, tinha um Brecht ali, um Brecht que foi um marco teu também, né? E fiquei pensando, Brecht, cinema, como é que o que vem isso para você? Bom, eu não posso falar de cinema sem falar de teatro, né? Porque toda a minha formação, toda a minha, quer dizer, todo o meu estudo, todo o meu preparo vem de teatro, né? De teatro aqui no início da minha carreira, no início com Pascoal Carlos Magno, em Santa Teresa. Sim. Depois disso fui para a Europa, fiquei 1 ano e meio estudando na Webber Douglas School em Londres. E aí depois que eu voltei para aqui para o Brasil e fui contratado para ir para a Bahia, pelo Martim Gonçalves, que era um diretor e trabalhou muito tempo no Tablado também. Uhum. Ele foi convidado para ser o diretor da Escola de Teatro da Universidade da Bahia e ele me convidou para ir para a Escola da Universidade da Bahia. E aí foi praticamente o começo de tudo mesmo. Bom, quanto ao Brecht no teatro, tudo começou porque o Glauber ia fazer um filme chamado Deus, o Diabo na Terra do Sol. Esse filme, né? Esse filme que... É um filme, né? E quando ele foi fazer, quem ia fazer o personagem era o Adriano Lisboa. Devido ao tempo, ele não pôde ficar
E o Glauber, então, que era amigo, foi lá e me convidou para fazer o Deus e o Diabo. Meu capitão, tira o demônio do corpo, Marcelo meu Júlio! capitão. Que é esse aparecido? Demônio do corpo, Cristina. Quando ele me chamou, ele me levou o roteiro, aí eu disse, Glauber, vamos fazer o seguinte, você quer fazer um filme que no roteiro tem flashback, o Corisco se encontra com o Lampião, e os dois têm um verso, não sei mais o que e tal, mas tudo como flashback. Por que que não se usa, por que que você não ousa fazer no cinema uma experiência brechtiana, que o ator conta, narra a história? Então o Corisco conta a história, ele narra, ele passa a narrar toda a história. E a outra pensando. Agora eu quero ver se esse homem de duas cabeças não pode consertar esse sertão. É o gigante. O que eu digo sempre, e sempre direi, o filme Deus e o Diabo aconteceu realmente porque o Glauber era um menino de 23 anos, 22, 23 anos, ele teve a ousadia e a coragem de modificar o filme no sentido de fazer uma outra experiência, que foi a experiência brechtiana no filme quando o Corisco entrava. Porque a primeira parte do filme é toda Stanislavski, que era o Geraldo Del Rey, o Lídio, e toda a história, e a Leonardo, toda corria como se fosse uma interpretação mesmo stanislavskiana. Quando o Corisco entra, ele entra completamente diferente. Ele conta, ele fala, ele narra diferente. É uma outra visão de filme, tem uma outra visão mesmo. Eu voltei a trabalhar com Glauber no Dragão da Maldade. Eu divido o inimigo contigo. Só que você briga com a sua valentia e eu brigo na sua sombra. Isso não, professor. Lute com as forças das suas ideias, que elas valem mais do que eu. E finalmente eu passei a fazer talvez o filme que eu mais, para mim, o melhor trabalho que eu fiz, que é o São Bernardo, da direção do Leon Hirschman. Esse para mim é o grande filme. Fala por quê? Fala por quê? Porque é tudo, né? Tudo. Porque E pela vivência. Pela vivência, pela experiência, e depois da ousadia também do Leon. Porque uma coisa é você fazer um filme em que o roteiro é feito e ninguém sabe o que vai acontecer, porque ninguém lê o roteiro. Mas o São Bernardo é uma obra literária. Todo mundo, quando abre o livro e começa a ler, todo mundo tem seu Paulo Honório na cabeça. Então, plantar mamona, levantar serraria descaroçador, introduzir nestas brenhas a pomicultura e a avicultura. E você fazer, isso é uma ousadia muito grande, você pegar fazer um clássico, pegar um personagem que é conhecido por todo mundo como Capitu, por exemplo. Eu ia puxar isso, meu Deus do céu, eu fazer a Capitu é uma loucura, né? Porque todo mundo sabe quem é ela, como ama. Tem Capitu um imaginário coletivo que é fortíssimo. Então, Paulo Honório seria assim. Aí, quando eu li o livro, quando eu reli o livro, eu virei e disse, Leon, você está louco. É totalmente louco. Eu jamais posso fazer esse personagem, porque uma coisa é você fazer um filme o roteiro que você não conhece. Esse livro é o próprio roteiro. Então a pessoa vê assim, homem alto, cabelo sarará, lábios grandes, mãos enormes e não sei mais o que. Assim. Isso não sou eu. Esse physique. Não tem nada disso. Sou baixinho, não tem nada a ver com isso. Ele aí falou assim, mas eu não quero physique de rose. Eu não quero isso. Eu quero o ator político que você tem dentro de você. É isso que eu quero do personagem. Foi isso que me despertou e disse assim, então, vamos lá, vamos fazer. E foi realmente, para mim, um trabalho excepcional, no sentido do filme, não no meu trabalho. O filme foi excepcional. Não, é verdade. Não Isabel Ribeiro, o Mário Lago, Nildo Parente, Wanda Lacerda. Era um elenco que você dizia assim, Deus do céu, se eu não fizer
bem feito, estou acabado, né? Ou é ou não é, né? Ou é ou não é. Mas então, vamos. realmente foi o filme que mais me despertou e que me deixou com a satisfação de dizer assim, eu posso ser um ator. Não tem justiça! Não tem religião! Você vai ter que pagar os 30 contos! E mais 6 meses de juro! Ou paga! Ou eu te esfolo de pagar! O Leon tinha esse dom, né, de poder, não é um dom professoral, mas era um dom de conduzir você, saber como De ele reunir, queria, de acolher e ao mesmo tempo se colocar. E aí foi passamos grandes dificuldades, o dinheiro acaba, como sempre, o dinheiro acaba, você tem que fazer, mas nós sabíamos a importância que esse filme poderia ter, né? Eu fico feliz que o senhor veio. Eu já estava com saudades de Araxá. É incrível como as lembranças marcam a gente. Isso. Teve uma lembrança ruim para apagar de vez as outras todas. Esse filme Vazio o Coração. Foi um filme importante. Esse filme ainda não lançou, mas... Mas é um filme muito importante e vai ser uma surpresa. Vai ser, eu tenho certeza absoluta. Te fez bem, né? Fez bem. Esse filme lindo que tem o Murilo, né? O Murilo Rosa, falou do filme também. Falou também. É lindo o filme. Tenho certeza. Murilo cantando, imagina, cantando muito bem, inclusive. Você fica aqui. Rigor e contenção são talvez as palavras mais adequadas para se caracterizar São Bernardo, filme dirigido por Leon Risman, em 1971. Elas também se aplicam ao romance homônimo de Graciliano Ramos, que deu origem ao filme. Nesse drama psicológico e político, Leon Risman trabalha a ideia da formação de riqueza versus deformação de personalidade e se apoia na extraordinária atuação de Otton Bastos e na verborragia da narração para expressar essa dicotomia. O filme rendeu o prêmio de melhor ator para Otton Bastos no Festival de Cinema de Gramado e participou da Semana dos Realizadores em Cannes. São Bernardo foi lançado em DVD em 2008 como parte do projeto que restaurou e resgatou a obra do diretor Leon Risman. E estudei aritmética para não ser roubado além da conveniência. Gente, acabou. Mas semana que vem tem mais. Não esqueçam de que no site do Revista você pode assistir a entrevista com o nosso talentosíssimo, incrível Otton Bastos na íntegra e interagir com o programa dando ideias, dicas e opiniões. Até nosso próximo encontro aqui no Revista do Cinema Brasileiro. Por acaso que eu fui fazer O Deus do Diabo, foi por acaso, nem foi por acaso. E aí foi uma sucessão de coisas que foram acontecendo por causa do Deus do Diabo, mas foi por acaso que eu fui fazer O Deus do Diabo, né? É aquela coisa, Maktub, está escrito, e acabou-se, né? Aquilo está escrito nas estrelas, aquilo é teu, se aquilo é teu, ninguém vai te pegar, né? É teu. Então, se você é assim, você vai ser assim. Se aquilo vai ser teu, não precisa brigar, discutir, falar mal da pessoa, inveja. Eu só tenho uma inveja na vida. Qual? É a altura. Mas você é gigante, Otton